Gente, boa noite. Sejamos todos bem-vindos ao Grupo Espírita Paz e Bem. Aqueles que vieram pela primeira vez, os que veem de vez em quando, os que estão sempre conosco, os que estão assistindo a gente pela web, né, pela internet, os irmãos desencarnados. Só dizendo que hoje todos nós somos trabalhadores dessa casa, porque nós hoje estamos trocando coisas boas. Quando a gente decide vir a um templo, a uma casa espírita, a uma igreja, a gente não vem com a intenção ruim. A gente vem com o espírito elevado, a gente vem com a vibração elevada. Então, eu estou aqui, assim, nervosa, porque a responsabilidade de falar sobre Maria de Nazaré é muito grande. E eu tive até a chance de mudar um pouco essa dissertação e falar de outro tema, mas eu disse, não, eu vou falar de Maria de Nazaré. E aqui eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência com Maria de Nazaré, porque pode ser que seja a experiência de outras pessoas também, né? Eu fui educada na religião católica, apostólica romana, meus pais católicos, em colégios católicos de freiras, a quem eu agradeço muito, porque a minha cidadania e muita coisa que eu tenho, eu ganhei e eu recebi de lá. E eu tinha, a minha relação com Maria de Nazaré era uma relação de respeito, porque era a mãe de Jesus. Mas só que a gente vai crescendo, eu vou até pedir licença que eu vou me emocionar. E a gente se afasta da espiritualidade, né? E tem uma música do padre Zezinho que ele diz, chama-se Maria da Minha Infância, onde relata muito isso. Ele diz que a gente cresce, a gente é pequenininho, a gente reza, a gente cresce, se afasta da espiritualidade e a gente volta porque a mãe não esquece um filho ausente. E assim fui eu, né? Fui estudar fora e lá eu conheci o Espiritismo, vocês estavam nascendo, acho que a maioria de vocês. Eu entrei para o Espiritismo em 1985, na Federação Espírita Alagoana. Depois eu retornei a Fortaleza e continuei meus estudos no Grupo Espírita João Evangelista. Comecei de novo, iniciação ao espiritismo e tudo. E quando eu casei, eu não conseguia engravidar. E eu fui no atendimento fraterno, falar com meu querido irmão, que não está mais entre nós, está na pátria espiritual, Ednardo. E com essas palavras eu disse, Ednardo, faz 2 anos que eu casei, eu não consigo engravidar. Será que tem alguma coisa aqui que está, alguma coisa que eu fiz? Eu até usei essas palavras desse jeito. Eu sei que nessa encarnação eu nunca fiz nenhum aborto, mas eu não sei o que eu fiz em outras, sei lá. Ele disse, minha irmã, peça a Maria Santíssima. Ainda me deu o nome do pistolão de Maria Santíssima, um espírito chamado Celina. Peça a Maria Santíssima. E assim eu fiz. E eu comecei a me aproximar de Maria Santíssima de novo numa casa espírita. Porque eu tinha a relação de autoridade. E eu passei uma relação não vou dizer irmandade, mas assim, de leveza, de mãe, né? E aí, no terceiro passe, eu senti que eu estava grávida. Eu tinha certeza que eu estava grávida. Recebi essa graça, depois veio outro menino, e aí a gente é mãe, e aí a gente sente o que é que uma mãe passa, né? E eu, durante muitas vezes, eu pedi auxílio a ela, e eu recebi esse auxílio dela. E eu tive a graça de, em 2024, com a nossa amiga Maristé e com a Aldinha, ir à Turquia, em Éfeso, nas ruínas da casa de Nossa Senhora. E lá eu tive uma emoção que eu não sei dissertar, não existe palavras. Eu digo a vocês que eu acessei a doçura, acessei a ternura naquele lugar. Eu não sei explicar, dizem que o amor não é desse mundo, mas o que eu senti foi uma coisa muito próxima do amor que eu tenho para com os meus filhos. Se o amor não é desse mundo e eu senti aquilo lá, o amor deve ser uma coisa assim fantástica. Então, essa é a minha experiência com Maria de Nazaré. Aí, para fazer essa dissertação, eu fui conversar com algumas pessoas e perguntar. A gente queria pedir perdão, porque a gente não conseguiu baixar a tela, tá? Mas é assim, o importante é o que a gente vai falar, o que vai ficar no coração da gente. E eu fui falar com algumas pessoas e perguntava assim, fulano, se você fosse definir Maria com a palavra, como é que você definiria? As pessoas, hã? Quando eu falava assim, Jesus, as pessoas diziam, meu Salvador, Filho de Deus, meu Consolador. E quando eu falava Maria, as pessoas paravam, pensavam,
respirava e eu vi assim, eu selecionei algumas palavras. Incomparável, acolhimento, mãe, tudo, Senhora da Paz, segurança, anjo, confiança. Os meus dois filhos estão aqui. Um falou acolhimento e o outro falou confiança. E assim, e é isso, né? Eu fui perguntar a pessoas de várias. Pronto, Maria de Nazaré e a Bíblia. Onde é que a gente fala, onde é que a Bíblia fala de Maria de Nazaré? Fala, né, quando ela é escolhida para ser a mãe de Jesus, a concepção, o sim, o segundo sim, que o primeiro a gente vai ver que foi na parte espiritual. O segundo sim, quando ela diz, eu sou a serva do Senhor. É como se alguém chegasse para a gente e dissesse, Denise, você pode fazer isso para mim? Aí muitas vezes eu pergunto, o quê? Ela não quis nem saber o quê. Sim, eu sou a serva do Senhor, eu vou, né? E os momentos mais importantes da vida de Jesus, que todos nós que somos pais e mães, de alguma maneira passamos. Aqui eu não quero falar só do pai biológico, mas a gente é pai e mãe de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitas ideias. Né? Opa, vamos lá. E eu tive a curiosidade também de ver Maria pelo mundo. Vamos lá. Os católicos reverenciam como a mãe de Jesus, né? E tem as peregrinações, e tem as aparições, e tem a Ave Maria, e tem os textos marianos no mês de maio. Os evangélicos respeitam como a mãe de Jesus, afinal de contas, nem todo mundo poderia ser a mãe de Jesus, né? Teria que ser uma pessoa bem especial. E os muçulmanos? Os muçulmanos, eles chamam Miriam, né? Que é uma figura feminina, eles respeitam muito, porque é a mãe de Isla, Jesus. Para os muçulmanos, Jesus foi o profeta que veio pregar o amor. Segundo eles, Jesus não foi crucificado porque ele não precisava ser, ele simplesmente terminou a missão e ascendeu aos céus. E a mulher dele, e a mãe dele, Maria, tem um capítulo que chama Sura, né, 19, o capítulo 19 do Alcorão, fala só sobre Maria de Nazaré. Eu não leio o capítulo, qualquer dia eu vou atrás e vou ler, deve ser uma coisa bem legal. Então, assim, a gente viu na Turquia, lá, quando as meninas entravam na casa de Maria, o respeito e a veneração que tinham de estar ali. E, e aí eu fui atrás também das religiões africanas brasileiras, né? A Maria não é considerada um orixá, né? Orixá para eles são forças da natureza, divinizadas, ancestrais sagrados. Maria é vista como grande espírito de luz, uma mãe espiritual, intercessora, arquétipo de maternidade sagrada. E eu ainda fui mais além, eu fui no hinduísmo. Eu digo, o que será que o pessoal do hinduísmo fala de Nossa Senhora, fala de Maria? Também ele tem um grande respeito, é como se ela é frequentemente dita como a Mary mata ou Maria ama, né? Que seria integrada à espiritualidade popular como uma figura divina, como uma figura milagrosa, como uma figura de acolhimento. Agora vamos ver Maria na parte espiritual. Gente, eu li algumas coisas para dissertar, eu li 3 livros, assim, né? Fui ler algumas coisas, fui na federação, para concentrar, acho que eu vou conseguir, né? Para não demorar muito. Então, na pátria espiritual. Quem é Maria na pátria espiritual? Ela não chama-se Maria, chama-se Sofia. Um espírito muito evoluído, que não precisava estar aqui via face da Terra. Então, tinha os ceaeiros nas psicografias que eu li, né, inclusive de Chico Xavier, que ela foi convidada, foi 3 ceaeiros ou 3 anjos, chegaram para ela e falaram, Sofia, você está... Eu vou falar numa linguagem bem coloquial para... Né, Sofia, você está sendo convidada para ir na face da Terra participar de um projeto divino. E ela nem perguntou qual é. Ok, eu vou. Você só vai se você quiser, você não precisa mais ir para lá. Não, mas eu vou. Eu vou porque é meu senhor que está pedindo. Então, se é meu senhor que está pedindo, não quero saber o que é. Eu sou a serva e eu vou. Foi o primeiro sim. E aqui eu faço um paralelo, um link. Quantos sims a gente disse para a espiritualidade ou não disse? Quantas vezes a gente pergunta por quê, aonde é, como é, com quem, né? Ela foi. E ela veio várias. A espiritualidade falou assim: então é o seguinte, a gente vai com você. Ela nunca vinha só. Vai com você para você ver como é, o que você vai enfrentar.
E ela, eu vou falar descer, não pensem como um lugar, mas pensem como um padrão vibracional. E ela não vinha só, ela vinha acompanhada pelos ceaeiros, né, pelos espíritos de luz, e a Terra era muito, a densidade muito baixa, vibração muito baixa. Principalmente ali Babilônia, Egito, né? Era muito. E as psicografias relatam por onde ela passava, os irmãos que ainda não vibram na luz, eles não conseguiam ficar nem perto, nem não conseguiam. E aí, né, ela foi para a Palestina e disse assim: é aqui, você quer vir essa missão fazer? Eu venho fazer essa missão. Eu digo sim ao meu Senhor e eu venho. E aí vamos procurar aonde essa pessoa vai nascer. Porque lá na Palestina já se falava, já tinha os profetas, e os profetas já diziam que o Messias viria, daí a energia de lá não era tão densa, porque as pessoas tinham as escrituras, as pessoas oravam, e as pessoas sabiam que o Messias estava vindo. E diziam os profetas que o Messias viria de uma virgem. Né? E aí, quem seria essa família de Maria? Então, os pais de Maria, Joaquim e Ana, os pais na terra. Joaquim era um comerciante abastado, só que acontecia, eles não tinham filhos. Então, o rabino lá do local disse: nós não vamos aceitar nenhuma doação sua, porque você é impuro, você é amaldiçoado pelo Senhor, porque você não tem filhos. E aquilo ali, ele se ressente muito e ele vai para o deserto. E ele diz: eu só volto de lá quando meu Senhor falar comigo e disser por que, que eu não tenho filhos. Porque eu quero muito. E assim ele fez. Ele disse: eu não vou comer e nem beber. Eu vou viver de oração. E assim ele foi. E depois de algum tempo, ele foi visitado por um anjo do Senhor que disse: Joaquim, você quer participar de um projeto grandioso que você vai ser o caminho para a vinda do Messias? E ele aceitou. E Ana foi do mesmo jeito, através de sonhos. O anjo falou para ela: você quer? E assim foi. Só que não foi só essa vez. A espiritualidade ficava vindo com eles através de sonhos. E eles disseram assim: olha, vai ser uma menina, vocês vão dar o nome de Maria, mas ela não pode ser criada aqui por vocês, porque ela vai ser muito assediada. Ela precisa ser criada no templo. E assim, Nossa Senhora Maria nasceu. Ela foi para o templo muito jovenzinha, em 3, 4 anos, né? Muito jovenzinha, e começou os ensinamentos. E ela era de uma fluência nas escrituras, os pais também. E ela tinha discussões, e as pessoas viam que ela não era diferente. Tem uma cena aqui, uma cena é ótima. Tem uma passagem aqui das psicografias que eu li, que ela é arguída, e já estava aquele zum, aquele burburinho, que ela poderia ser a mãe do Messias e tal. Aí disseram assim: você é a mãe, você vai ser a mãe do Messias. Aqui, gente, ela tinha um esquecimento também. Ela não veio assim dizer: eu nasci, sou a Maria, vou dar origem ao Messias. Não. Tinha aqui a nossa lei do esquecimento, que a gente também tem. E ela foi arguída e ela começou a dissertar. É linda a passagem, que eu não posso colocar aqui porque é muito grande. Ela fala das escrituras, fala de Deus, do amor de Deus, e no final ela diz: eu não sei se sou eu, mas se for eu aceito, né? E aí vamos para lá, vamos continuar. Então ela sai do templo próximo dos 12, 14, 15 anos, que era quando as meninas casavam. E aí os pais dela já tinham morrido. E ela foi, José acolheu, e aí tem aquela história: é virgem, não é, depois a gente vai conversar, mas isso não é o mais importante, né? Não é o mais importante. E aí ela foi visitada por um anjo que ela disse o sim, que onde ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O segundo sim, né? E aí Maria encarnada, uma mulher normal, visitou a visita que ela fez a Isabel, e quando ela chega lá, Isabel sente a vibração do filho, né? E diz que: nossa, a minha alma exulta ao Senhor, ave cheia de graça, né? Aqui, a Jesus obediente, que ela diz: olha, está faltando vinho, vamos lá, você, mãe, mas ainda não. Sabe, o filho da gente faz: mãe. Aí ele disse assim: mas não chegou meu tempo ainda, mulher. E ela não condena, não. Faça
que ele manda ali. E assim, né? E teve várias. O que essa mulher não passou com esse filho, gente, é o que a gente passa todo dia. Só que aqui numa escala muito maior e a gente às vezes reclama de pouquinha coisa, né? E aqui quando Jesus morre, né? É que essa é a escultura do Michelangelo, né? Pietà. E começa aqui a grande peregrinação de Maria Santíssima. E os apóstolos se dividem e vão pregar a boa nova e ela vai junto. Ela é muito perseguida e aí ela resolve refugiar-se na Turquia, em Éfeso. Tem duas versões. Uma versão da Igreja Católica, que eu li também, que ela teria terminado os dias de vida dela em Jerusalém. E tem a versão que o espírita adota, que é a versão da Turquia, a quem eu particularmente acredito, porque o que eu senti ali, gente, quem puder, é uma coisa assim, não sei se eu vou ter outra emoção dessa na minha vida. E lá ela faz a casa de Maria, casa da Mãe de Deus, e lá ela recebe os leprosos, as pessoas que querem conversar. Era uma pessoa de acolhimento. Quando as pessoas tinham algum problema, tinham alguma coisa, as pessoas iam conversar com ela. Então, tem pessoas que a gente conversa e vai, e já, só a pessoa escutar, e ela tinha essa coisa, essa amorosidade do feminino. E aqui eu vou lembrar do nosso feminino, né? Nosso feminino que acolhe, que nutre. E a gente, hoje em dia, eu estou só fazendo esses links porque não é muito diferente, não. O que a sociedade está transformando nós, mulheres? Mulheres masculinas. Gente, eu não estou nada falando de feminismo, pelo amor de Deus. Mas mulheres que não aceitam ajuda. Eu era uma assim, sabe? Não aceita ajuda. Não, porque eu posso tudo, eu não quero. Não é nada disso. Você pode ser forte e você pode ser vulnerável. Você pode estar na passividade sem ser deixa estar para ver como é que fica. Você pode estar passiva e ser uma pessoa de atitude, fazendo a tua parte, até aqui a minha parte, como Maria fez. Imagine isso aqui, ela vendo o filho morto, aceitação do que eu não posso mudar, mas eu posso tornar isso mais leve quando eu entrego. Quando eu disse, aqui eu não posso, se eu não posso fazer nada aqui, eu entrego. E aí Maria vai para, essa é a casinha dela lá, né, na Turquia. Essa casa foi uma freira alemã, que é a Anne Catarina. Ela começou a ter visões através de sonhos de 1812 até 1821. Ela nunca tinha viajado para o local, ela não sabia. Ela começou a descrever, só que ninguém acredita no início, né? E a bichinha dizia, tá lá, até que em 1891, né? Começaram as escavações e foi vista essa casinha lá. E aí atribui-se que ela terminou os dias de vida dela aí, né? Vamos lá, que é o bom. Eu dei esse título de Doce Reencontro. É uma poesia até isso aí. Ela está um dia na casinha dela, se eu me emocionar, desculpe. E chega um mendigo. E o mendigo começa a conversar com ela e diz, minha mãe, as pessoas chamavam ela de minha mãe, eu queria conversar com você. E ela, pois não, meu filho, que eu posso lhe ajudar? E ela começa a conversar e vê, nossa, como esse homem é sábio, ele sabe tanto das escrituras, tudo. Até que ele diz, minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Minha mãe, vem aos meus braços. E ela se ajoelha e ele diz, não, quem tem que se ajoelhar sou eu, não é você. E Jesus se ajoelha nos pés dela, ela abraça e diz, meu filho, o que fizeram essas úlceras, essas chagas? Você sofreu tanto, né? Como a gente recebe um filho quando, né, volta. E ele diz, sim, minha mãe, sou eu venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Psicografia de Humberto de Campos. E aí tem a ascensão aos céus, né? Relata a psicografia de Humberto de Campos que depois de 3 dias ela morreu, né? E aí tá aquela história, subiu aos céus em corpo, espírito, tarará. A visão espírita é que ela foi um desdobramento seguido de uma materialização do espírito após desencarnação, tá? É, ela, o corpo, a gente lembra que a gente falou de
gente fala às vezes aqui de morte e desencarne, né? Morte, cessa as atividades físicas do corpo. Ok. Então, cessou, ela como era uma pessoa totalmente desprendida, sai naturalmente, mas ela pode se materializar ali porque devido a elevação, o grau espiritual de elevação que ela tem, né? E a visão espírita do desencarne de Maria, torna ao plano, né? Foi amparada por espíritos superiores, mensageiros de Cristo. Sua passagem ocorreu no clima de paz, recolhimento e amor. O Espiritismo ensina que para os espíritos dessa hierarquia, a morte do corpo é apenas um desligamento natural, semelhante a um adormecer tranquilo. E aqui a gente faz um link também para a gente, que às vezes é tão apegada a determinadas coisas, tão apegada às coisas do corpo, não, né, tão apegado. Diz que a gente não ama os filhos, que a gente tem apego, né? E eu acho que eu tenho apego também, porque na minha profissão, eu lido muito com muito sofrimento de mães e de filhos, né? E eu posso ver na fisionomia, no rosto daquelas mães, um medo muito grande de perder os filhos, né? Dado o nível espiritual que a gente se encontra, eu não, jamais eu ia dizer, menina, vai só desencarnar aqui. Eu não vou fazer um negócio desse, não existe. Seria uma maldade muito grande, né? Porque eu sempre me coloco no lugar dessas mães. E se fosse eu, como é que eu estaria nessa hora? Pronto. E qual a relação de Maria com os suicidas? Na pátria espiritual, Maria toma conta do hospital Maria de Nazaré. Tem a psicografia do Camilo Castelo Branco, que foi que é o livro Memórias de um Suicida. Foi um romantista português, né, que ele suicidou-se, e ele conta muito bem direitinho, igual, muito parecido, semelhante com o André Luiz no Umbral. Os sofrimentos, por que passa. E ele diz que quando ele é conduzido à casa de Maria, ele relata o trabalho dos espíritos de luz que estão ali, o trabalho da própria Maria de Nazaré. Então, ela tem esse trabalho. Existe o Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual, onde ela acolhe os suicidas também, juntamente com Celina, Pistolão. E aqui é muito lindo isso aqui, gente. Isso aqui é uma poesia, né? Que Maria está já trabalhando com os sofredores, com os suicidas, e ela encontra um moribundo, ela diz, meu filho, por que choras? Aí ele diz, acaso não sabeis, eu sou um morto-vivo, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. E ela diz, a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou rude, né? Mãe, não venhas com essa mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar no galho de figueira para acordar na dor. E ele perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celeste de quem presinto a luz? No entanto, ela fita frente a frente e responde simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Isso aqui, gente, é o perdão. Isso aqui é o perdão. Eu estava me perguntando, quando alguém tira a vida de alguém, qual é a mãe que sofre mais? A mãe cujo filho tirou a vida ou a mãe cujo filho a vida foi tirada? Eu acho que não tem nem como medir, né? Mas o perdão, ela tirou a vida do filho amado. E ela perdoou e acolheu, e ele reencarnou como Joana d'Arc, né? Vamos andando. Então, vamos lá. Maria de Nazaré para a doutrina espírita. É um espírito imaculado, não no sentido virginal, biofisiológico do termo, mas um ser evoluído de grande espírito puro, sem máculas a serem sanadas por meio de marcha evolutiva, que todos nós estamos, né? Estamos nessa marcha. Até mesmo porque, para o Espiritismo, Jesus teria sido concebido e nascido
pelas vias naturais da reprodução humana, né? Conforme a lei da reprodução, tá? É, Maria e José tiveram uma união legítima e respeitável. Maria e José formaram um lar digno e equilibrado. José foi o guardião amoroso, escolhido espiritualmente. A família de Jesus foi construída sobre afeto, responsabilidade e dever, não sobre excepcionalidades biológicas, né? Foi psicografia do Emmanuel e do Miramês. E as citações espíritas ainda sobre Maria. Maria foi o anjo tutelar do Cristo na terra. Seu coração transbordava de amor e renúncia, sendo o mais sublime exemplo da maternidade espiritual. Gente, é muito bom a gente saber que a gente não é órfão. Lá na Turquia, eu senti como se eu tivesse deitado a minha cabeça no colo de Maria. Meu Deus, eu não estou só. Eu tenho alguém por mim. É muito legal. Maria foi uma das mais elevadas expressões do amor que o Cristo trouxe à Terra. Emmanuel também. Maria de Nazaré é um dos espíritos mais elevados que já estiveram na Terra, escolhida por sua pureza e capacidade de amar sem limites. Amar sem limites. Maria é o arquétipo do amor incondicional, da ternura que educa e da fé que sustenta, né? Joana de Ângelo. E eu achei muito bacana isso aqui. Maria é o ápice do feminino na Terra, o Haroldo Dutra disse. O que é ser o ápice do feminino? Aqui eu quero falar, tem na música que a gente cantou, ele fala assim, em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Mas eu não vou dizer só na mulher, não, em todos nós, homens e mulheres. Não está errado. Até porque a gente vem homem e mulher, né? Então, assim, o ápice do feminino. Como é que é ser o ápice do feminino? Eu acho que é uma coisa muito difícil, né? O ápice do feminino que cuida, que gesta, que acolhe, que ama verdadeiramente. Pronto, aqui nossa equipe, lá na Casa de Maria, né? Foi nessa experiência que a gente teve em 2024. Maristé viu como eu fiquei, né? E eu tinha lá 12 horas, teve lá um texto, e esse texto estava rezando em turco, mas eu acho que eu entendi tudo, eu despenquei, eu acho que tudo que estava congelado, tudo que estava precisando soltar, eu deixei ali. Pronto, isso aqui, existia uma dúvida que essa psicografia seria do Chico Xavier ou não. Não é. Ele mesmo disse, foi de um médium em Londres, em 1934, que disse que esse seria o rosto de Maria. Ele só fez colorir, certo? Eu estou finalizando e eu quero. Eu finalizei bem direitinho. E eu quero finalizar. Eu estou sentindo a vontade de fazer uma prece no final, tá? Então, assim, quem quiser fechar os olhos, fecha. Quem não quiser, não fecha. Maria de Nazaré, Mãe Maria, lança teu olhar carinhoso sobre todas as mães e todos os filhos. Lança teu olhar carinhoso sobre aqueles filhos que estão ausentes por alguns motivos, por aqueles filhos que brigaram com as suas mães, sobre aqueles filhos que estão nas trincheiras, nas guerras, aqueles filhos que estão nas penitenciárias. Maria, nossa mãe, lança tua luz, lança teu amor sobre aquelas mães que estão sofrendo pela ausência do amor dos filhos, pela ausência da companhia dos filhos. Às vezes, mãe, porque foram trabalhar fora, porque foram estudar, outras vezes porque saíram com mágoas. Lança tua mão, lança teu olhar carinhoso para aqueles filhos e aquelas mães que estão nas penitenciárias, que estão sofrendo nos leitos de UTI dos hospitais. Lança teu olhar carinhoso, mãe, pela paz do mundo, pela união das famílias, pela tolerância. Lança tua paz sobre esse mundo, Mãe Maria.
nós te acolhemos e queremos ser acolhidos. Cuida dos nossos filhos aonde a gente não pode cuidar. Nós, nessa noite, nós te entregamos a nossa reunião e a nossa semana também. E assim seja. Alguém tem alguma pergunta? Bem, gente, depois dessa fala tão emocionada e linda, eu queria perguntar a vocês o que é que vocês querem saber mais, né? Qual é a pergunta que vocês têm aqui para nossa querida, ou para sobre o tema Maria, sobre o tema, sobre os outros temas que ela passeou durante a fala dela. Quem gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Diga, meu amigo. Hum. Essa é a pergunta, né? Certo. Por que que nos quatro evangelhos canônicos chamados, né, não há uma valorização maior de Jesus para com a pessoa de Maria Santíssima, não é isso? Você quer falar alguma coisa? Não, fale. Os evangelhos, a gente sabe, eles foram escolhidos. Acho que o evangelista que mais fala de Maria, eu acho que é João ainda, né? Mas assim, é, ela obedece, João, ela obedece nas bodas de Caná. Ele entrega Maria, ele nos entrega Maria durante a crucificação, né? E a missão do Cristo, que foi a nossa salvação, ela teve muito de perto. Agora, realmente, por quê? Eu não sei, assim. Existe o evangelho que não é canônico, o apócrifo de Maria de Nazaré. E o de Tiago também, que fala um pouquinho mais disso. Do dia a dia deles, né? Mas só por esse encontro que ele teve, que ela se ajoelha nos pés dele. Ele disse: não, quem tem que se ajoelhar nos seus pés sou eu. Agora, por quê? Não sei não. Pois não.